Olá pessoal, estamos aqui para o terceiro vídeo da série Reconecte-se. Se vocês não viram, vão lá, está na playlist Reconecte-se consigo mesmo. E eu fiz este desenho nos vídeos anteriores e eu expliquei que a nossa consciência maior estava aqui de fora do nosso universo que a gente conhece, que é esse universo de dualidade, e ela resolveu entrar para ter experiências aqui dentro. E quando ela entra, ela se projeta em todo o universo. Essas aqui são as dimensões. As dimensões, elas não são visíveis, elas não são físicas, não é bem assim, depois eu vou explicar melhor como é que é. E ela se projeta por todo o universo. Quando ela se projeta na sua totalidade, né, porque ela entrou inteira, em cada faixa frequencial, ela se manifesta. Nós estamos aqui, ó, no nível mais denso, né, na terceira dimensão, e nós manifestamos uma parcela menor da nossa consciência, ao passo que aqui ela consegue se manifestar quase na sua totalidade, né? Quanto mais perto, aqui menos densidade, mais energia, aqui mais densidade, né? Chegando até a matéria, menos energia. E aqui, como eu expliquei, na parte nossa consciente, está 5% da nossa consciência. É o que a gente consegue acessar. A parte nossa consciente é o que a gente faz aqui no nosso dia a dia. São as coisas que nós lembramos, que nós fizemos no passado, quando a gente era criança. Tudo que está na nossa memória do que a gente fez é apenas 5% da nossa consciência. E onde é que está o restante dela? Já vou falar isso para vocês. Então a nossa consciência, ela quer se conectar com a gente. Mas muitos aqui no planeta, primeiro nem sabem que ela existe, né? E segundo, podem até querer se reconectar com a sua consciência maior, mas não sabem como fazer isso. Um dos caminhos é, para a gente se reconectar com a nossa consciência maior e manifestar a nossa essência. O que é a essência? É o nosso âmago, é quem nós verdadeiramente somos aqui. Para manifestar a nossa essência, a gente tem que eliminar as máscaras. Sabe aquelas máscaras todas que a gente vai construindo para poder agradar o outro, para poder ser aceito? Então a gente é bonzinho, né? Tudo para poder agradar e ser aceito. E pertencer a alguma coisa, pertencer à família, a um grupo de trabalho, a um grupo de amigos. Então nós vamos construindo máscaras, nos encapando por máscaras, crenças e julgamentos, que daí que vem os preconceitos. A gente encapa a nossa essência e a gente acaba nem sabendo quem de fato nós somos. E aí, essas máscaras, crenças e julgamento, o que elas fazem? Elas criam uma barreira que nos impede de reconectar com a nossa consciência maior. E qual que é o benefício de nos reconectar à nossa consciência maior? Primeiro, porque é quem nós somos. Se nós aqui estamos desconectados dela, a gente está vivendo no piloto automático, né? A gente vive aqui como robôs. A gente não é guiado pela nossa consciência maior. Somente quando a gente inicia o processo de reconexão, e a gente, então, com isso, nós vamos tendo insights, a gente acessa a informação, ela manda para nós, né, sonhos, diversas informações, e com isso a gente começa a entrar no nosso propósito. O que é o propósito? É o que a gente veio fazer aqui. Todos nós viemos fazer alguma coisa aqui, de acordo com o que a nossa consciência maior quer.
Já que nós somos ela, esta programação foi feita aqui em cima, antes da gente entrar aqui para esse universo. É feita toda uma programação, algumas antes da gente entrar, né? Ela já sabe tudo o que ela quer, que somos nós mesmos, né? E outras programações são feitas quando a gente encarna aqui nesse planeta. E também a programação pode ir mudando conforme o desempenho, o desenvolvimento, né, da pessoa e os interesses da nossa consciência maior. Então, quando a gente tira máscaras, elimina grande parte das crenças e do julgamento, eliminando os preconceitos, a gente começa a manifestar quem verdadeiramente nós somos, porque a nossa essência e a nossa consciência maior, ela não julga, ela é neutra. Para ela não existe o bom nem o ruim, nem o feio nem bonito, tudo é uma coisa só. Se a gente eliminar isso aqui, isso é um processo, né, gente? A cada dia é um esforço que a gente faz, a gente vai conseguir manifestar a nossa essência e automaticamente a gente se reconecta à nossa consciência cada vez mais e começa a receber um fluxo de energia dela. Essa energia é informação. E quanto mais a gente cumpre o nosso propósito, mais nós vamos nos conectando a ela. Esses homenzinhos que eu coloquei aqui são outros eus, né? Nossos mesmo. Todos eles formam a totalidade da nossa consciência maior, que somos nós. Porque o esquema não é este. O esquema é este aqui, ó. A gente costuma acreditar que é assim, porque nós vemos tudo separado, estratificado, dividido. Então, a gente acreditou que a nossa consciência estava longe, estava fora, e a gente precisava fazer esse processo de evolução para ir subindo, e que ela estava muito longe, apartada da gente. Era uma coisa muito distante, mas não é isso. Na verdade, o esquema é esse aqui, ó. Esse aqui somos nós. E dentro da gente está o nosso mundo interno. O nosso mundo interno possui a totalidade da nossa consciência maior aqui dentro da gente. Todos os nossos eus vivendo dentro da gente, do nosso mundo interno. E aqui eu coloquei, ó. A gente conhece, sabe, só 5% de tudo. Né? Essa parte consciente, é o que nós acessamos dela. O resto não está lá em Simão, longe, continua aqui dentro. Esses 95% é o nosso inconsciente. Então, tá aqui, ó. Isso tudo é a totalidade de quem nós somos. É por isso que nos 2 vídeos anteriores eu expliquei por que nós temos que acessar esse nosso inconsciente. Pedir para nossa consciência revelar essas partes obscurecidas de quem nós somos. Inevitavelmente nós vamos nos deparar com o quê? Com as nossas sombras. E todo mundo tem medo de encarar a si próprio. Só que sombras e luz fazem parte da mesma coisa. São experiências que nós tivemos, é a totalidade de quem nós somos. Então, tanto para um lado quanto para o outro, é importante que a gente vasculhe, que a gente compreenda, que a gente olhe, entenda essas sombras. Quanto mais a gente vai clarificando as nossas sombras, mais vai abrindo o outro lado, que é a nossa porção luz, podemos chamar assim. Esses dois fazem parte da mesma coisa, eles se complementam. Isso eu expliquei no vídeo anterior. Tá, e qual que é a novidade deste? Neste aqui, nós vamos falar sobre a nossa hierarquia interna, que é quem nós somos. Todos os nossos eus. Então, eles têm mais conhecimento. Eles têm mais vivências, experiências. É como se eles estivessem no futuro. Por quê? Porque essas camadas aqui vibram mais rápido. Vocês sabem que não existe o tempo, não é? Somente aqui. Mas quando
eles estão em realidades com a frequência mais alta, o que a gente pode tirar disso? Frequência maior, futuro. Frequência menor, passado. As pessoas que vivem no passado, acessando o passado, voltando para o passado, nostalgia, só se lembrando do passado, elas estão acessando frequências mais baixas. Mas voltando aqui, tudo isso aqui é a nossa hierarquia interna, que no caso, como eu expliquei, é isso aqui. Está tudo aqui dentro da gente, ok. Mas existe um detalhe que também nos impede de reconectar com a nossa consciência maior. Esses aqui, ó, são outros seres. Eles não têm nada a ver com a gente. São seres, existem, né, óbvio, inúmeros pelo universo afora. Esses aqui, ó, nós conhecemos, eles entraram, eles se apresentam aqui para o nosso planeta como seres de muito poder, seres que muitos consideram como deuses. Todos eles que nós conhecemos por nome e muitos outros. Esses outros seres, o que acontece? Quando a gente fica rezando para eles, pedindo, implorando, cultuando esses seres, nós estamos doando a nossa energia para eles. Então nós estamos desviando o nosso foco da nossa consciência maior. E nós também doando energia, nós doamos o nosso poder e a nossa potência a eles. Por quê? Porque a gente está sempre na esperança de ser salvo por eles. Salvo do quê? Doenças, dificuldades, escassez, né, de bens materiais, financeiro. Uns se conectam a eles porque acham que eles vão tirar a gente daqui. Uns se conectam porque querem evoluir. Mas o que muita gente desconhece é que ao fazermos isso, né, é o que eu falei, nós estamos desviando o foco do que nós deveríamos estar centrados, focados, empenhados, que é em fazer essa reconexão com quem nós somos. A totalidade do nosso ser, para vocês terem uma ideia, cria universos. Olha o poder que nós temos. Nós já somos este ser poderoso, de potência máxima e infinita. Só que a gente se esqueceu disso. Criamos os bloqueios e passamos a cultuar, dar importância, rezar, pedir, implorar, né? Uns imploram, fazem novena, criam altares para esses seres aqui. E eles não olham para quem, de fato, deveria. Quando nós nos reconectamos com a nossa consciência maior e retiramos essa barreira aqui, desce um fluxo de energia cada vez maior para a gente. E nós conseguimos tudo. Tudo o que nós precisamos, nós somos supridos pela nossa consciência maior. Porque agora o foco está nela. Agora eu compreendo que eu tenho o poder e a potência necessárias para cumprir o meu propósito aqui. Manifestando, né, a minha essência. Se eu estou sem isso aqui tudo, manifestando a minha essência, é muito difícil não estar no meu propósito. Porque de alguma forma eu serei guiada pela minha consciência maior, por meio de insights,
sonhos. É uma clareza. Sabe quando a pessoa sabe o que quer, mas ela nem sabe por que ela sabe que ela quer aquilo? Não é em termos de desejo, ela sabe o que ela precisa fazer. É a consciência. A consciência está sempre mandando essas informações. Nós é que bloqueamos e não acessamos. Então, ao invés de nos conectarmos a qualquer ser fora da gente, não tem exceção, gente. Todos os seres, todos, não somos nós. Nós apenas, a nossa consciência maior, junto com a nossa hierarquia interna. E são vários eus. Porque olha o tamanho desse ser aqui, ó, de quem nós somos. Quando a gente se manifesta aqui, ó, ela consegue manifestar, estar presente em vários locais ao mesmo tempo. Várias realidades, várias dimensões, várias faixas frequenciais. Então, isso é muito importante. Quando é uma virada de chave, quando a pessoa para de doar o seu poder, a sua potência e o seu foco para outras coisas, ela foca nela mesma. E aí o milagre acontece. Quando estamos reconectados com quem nós somos. Então, quando a gente começa esse processo, nós começamos a acessar outros eus nossos. A gente começa cumprindo o nosso propósito, nós vamos aumentando a nossa frequência. Aumentando a nossa frequência, o nosso campo aumenta. E ele começa a tocar o campo desses outros eus, que são expressões nossas também, né? Então, aumenta o nosso campo e aí a gente acessa outros eus. E o que vai acontecendo? Esses eus se aproximam da gente. Eles se aproximam. Não é um ir nosso, é um trazer para cá. Porque nós estamos aqui no campo da manifestação. O campo da ação é aqui. Nós temos que agir, concretizar, fazer, estudar, trabalhar, colocar projetos em ação. Então eles vêm para nos ajudar. Eles vêm. E nós não subimos também, nós trazemos a nossa consciência para cá. Para quê? Para que nós manifestemos uma parcela maior dela, que a gente até então desconhece. Essas parcelas maiores nós vamos acessando quando a gente vai ampliando a nossa frequência, trazendo para perto de si os nossos eus que têm muito conhecimento e sabedoria. Não precisamos de ninguém externamente. Nenhum comandante estelar, nenhum santo, nenhum arcanjo, ninguém, absolutamente ninguém. Quando nós percebemos isso, e a gente vai se reconectando com a nossa consciência, a nossa vida muda. O que é ser um ser consciente? É um ser que sabe, percebe toda a extensão de quem ele é e de tudo que está à sua volta. Ok, pessoal? Não percam, então, os próximos vídeos. Curtem esse vídeo, por favor, para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas. Obrigada.